Então nós estamos em um processo onde esse ser chamado Cristo, ou enviado, ou Messias, ou seja lá o nome que se quiser dar, ou ungido, simplesmente significa o Espírito que veio para a Terra. E nele tem o bem e o mal. Conceitos que só foram possíveis existirem quando a alma se manifestou. E só se conheceu isso a partir da hora que existiu um corpo físico. Não dá para mim falar em bem e um mal numa coisa que não tem corpo. O que importa para ela bem ou mal, se ela não tem corpo, se ela não está materializada? O que importa para o espírito, se existir bem ou mal, se ele não tem matéria nenhuma para sentir isso? Vou te dar um exemplo. Suponhamos que você não tem as duas pernas. O que te importa te dar um carro esporte ou uma moto super veloz? Se você não tem como dirigir. Entenderam ou não? Esse exemplo até infantil, mas dá para você entender. Eu transmito a ideia do que eu quero. Que importa eu dar um CD de músicas lindas gravadas para quem não sabe ouvir, para quem não tem audição? Deu para entender? Então o que importa para o espírito, o bem ou o mal, se ele não tem corpo para praticar isso? Fácil de entender. Então a razão daquele que se diz espiritualista ou buscador de conhecimento espiritual, ele tem que ir para o princípio das coisas. Ele tem que voltar para o princípio para começar a entender. Espírito é pensamento só. E tem que ser o pensamento bom e o pensamento ruim, de acordo com os nossos conceitos. Para o espírito é apenas pensamento. Quando você sente fome, a sua fome é boa ou é ruim? Ela é apenas fome. Entenderam ou não? Tá? Muito bem. E aí nós começamos a caminhar depois das manifestações que a alma faz e fez em organismos físicos. Muito bem. Vamos então discutir a questão hominal. Encarnações como ser homem, quer dizer, ser humano, hominal, né? Que na verdade a palavra homem, já expliquei muitas vezes, não significa isso, significa espírito. Quando a gente fala homem, significa espírito e não ser animal humano. É assim que tem que ser interpretado os textos.